Evangelho de Lucas ressalta a presença dos pastores. Quem eram os pastores? Eram homens pobres, trabalhadores do campo, que cuidavam de ovelhas e que estavam ali e presenciaram o nascimento de Jesus e serviram a José, serviram a Maria e serviram a Jesus no seu nascimento. E fizeram algo também muito importante. Foram responsáveis em anunciar o nascimento de Jesus. Então o Evangelho de Lucas mostra esses personagens, que são os pastores. Diga comigo, os pastores. Diga, homens pobres, simples, que anunciaram a chegada de Jesus. Só que tinha um detalhe: eles eram moradores de Belém. Sabe quem morava em Belém? Os descendentes de Davi. E sabe quem eram os descendentes de Davi? Os descendentes de Abraão. Ou seja, judeus, o povo de Deus. Então diga comigo, eram pastores, eram pobres, serviram, anunciaram e eram descendentes de Abraão. Eles eram da mesma linhagem de Jesus, eles eram judeus. Já o Evangelho de Mateus não exalta os pastores. O Evangelho de Mateus fala dos reis magos ou dos magos. Quem eram os magos? Diga comigo, magos. Diga reis. Diga homens ricos, de longe, que não eram parentes de Jesus. Fala aí, que trouxeram presentes. Olha que coisa. Diferentemente dos pastores, os reis que vieram não eram da linhagem de Abraão, e nem da linhagem de Davi, nem da linhagem de Jesus. Eles não eram de Belém. Diferente dos pastores que eram pobres, os reis eram ricos. E os pastores anunciaram a chegada de Jesus, e os reis vieram trazer presentes. Mas tem uma coisa em comum aqui. Diga comigo, o coração. O coração deles era em comum. Quando nós olhamos para esses dois grupos de personagens, nós entendemos que há algo que é mais importante do que ser judeu ou não. É mais importante do que ser pobre ou rico. É mais importante é mais importante do que a função de anunciar ou de trazer presentes. Existe algo em comum, o coração. O coração está em comum. Então, mais importante do que a sua linhagem é o seu coração. Mais importante, se você é pobre ou rico, é o seu coração. Mais importante de como é que você vai servir Jesus, se é anunciando ou se é com seus presentes, mais importante é o seu coração. É porque o seu coração é que vai fazer com que você esteja pronto para servir e adorar a Jesus com aquilo que você possui. Há pessoas, assim como os pastores, que não têm muito a dar, mas servem e estão dispostas a anunciar. Há pessoas que não têm tanta disposição para anunciar e nem tanto tempo para servir, mas têm o coração disposto a presentear, a semear, a plantar. Esses dois grupos estão na Bíblia. E os dois grupos vieram, serviram Jesus com o que possuíam, adoraram Jesus com o que possuíam. Hoje, querido, nós estamos celebrando esse culto de Natal, um pouquinho antecipado por ser domingo, né? Ano passado o Natal caiu no domingo, então a gente já fez tudo junto. Mas hoje nós estamos celebrando o Natal. E a pergunta que nós precisamos fazer aqui hoje, para mim mesmo, para você mesmo, para si mesmo, é: o que eu tenho
para adorar a Jesus. Os pastores tinham o seu serviço, o seu tempo, a sua disponibilidade, a sua capacidade de proclamar. Os reis magos tinham os presentes e vieram e depositaram os presentes aos pés de Jesus. Curiosamente, os reis magos, conhecidos como reis magos, são reis que vieram do Oriente. Eles vieram guiados por uma estrela, porque na verdade eles eram estudiosos das constelações. Algumas pessoas dizem que eles eram místicos. Alguns estudiosos dizem que eles eram como se fossem astrólogos, leitores das estrelas, leitores das ocasiões das estrelas, para ler o destino, para ler o futuro, e por isso encontraram Jesus. Mas sabe uma coisa que nós vemos nos reis? É que eles eram pessoas que estavam buscando a Deus no lugar errado. Mas um dia eles viram uma estrela e seguiram a estrela e conheceram Jesus e passaram a buscar a Deus no lugar certo, com a pessoa certa. Tanto os pastores como os reis se assemelham muito com a gente. Em alguns momentos nós somos pastores, nós não temos muito para dar, mas nós podemos servir. Em alguns momentos nós somos os pastores que não podemos fazer nada, mas podemos proclamar, podemos abrir uma célula, podemos falar de Jesus para alguém, evangelizar, falar no trabalho sobre Jesus. Em muitos momentos nós somos como os pastores, mas em outros momentos nós somos como os reis, que não temos muito tempo para servir, não temos muito tempo para pregar, não temos muito tempo para anunciar, não podemos fazer tantas coisas, mas podemos presentear, podemos facilitar, podemos honrar Jesus com as nossas riquezas e com os nossos presentes. Não importa, querido, se você se assemelha mais com os reis ou se você se assemelha mais com os pastores. O que importa é que você e eu tenhamos um coração disposto a servir a Jesus, com aquilo que nós possuímos, com aquilo que nós temos. Você sabe que eu estava orando, eu já preguei muitos natais. Só de pastor vou fazer 14 anos agora de ordenação pastoral. 14 anos que eu sou pastor. Eu vou fazer agora esse ano, 14. Quantos natais que eu já preguei? Já preguei tanto sobre o Natal. E a maioria de nós já ouvimos tanto sobre o Natal. Mas algo que Deus falou muito forte comigo hoje, quando eu estava orando e meditando sobre o que eu ia compartilhar com a igreja de Jesus, é que eu e você possamos extrair tanto dos pastores como dos reis o melhor que nós temos para adorar a Jesus hoje nessa noite. Você está aqui para adorá-lo, para reconhecê-lo. Tanto os pastores como os reis se prostraram diante de Jesus, reconheceram que Ele é o Senhor. Porque, querido, vai chegar um dia, a Bíblia diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Aqueles que não se dobraram diante de Jesus hoje, um dia se dobrarão. Mas vai ser tarde, porque não o terão mais como Senhor, terão como juiz. Mas hoje eu e você temos a oportunidade de nos prostrar diante de Jesus, de nos render como os reis fizeram. Vieram de longe, vieram do Oriente. Toda vez que nascia um rei, era trazido presente a esse rei. Quando Saul é ordenado rei, todo Israel junta ouro para dar ao rei. E é uma coisa esquisita que você fala assim: meu Deus, mas vai dar ouro para rei? O rei já tem ouro. Não, mas não é questão de necessidade, é uma questão de honra. Os presentes que os reis deram para Jesus, não era porque Jesus estava precisando, não, meu irmão. Não era porque Jesus estava precisando, não. Era porque Jesus é rei. Não é porque Ele está precisando. Os presentes que eles depositaram aos pés de Jesus era reconhecendo o senhorio de Jesus. Era reconhecendo que Ele não era apenas rei, Ele era rei de reis. Porque é isso que a Bíblia diz. A Bíblia não diz que Jesus é rei apenas. A Bíblia diz que Jesus é rei de reis. A Bíblia não diz que Jesus é Senhor apenas. A Bíblia diz que Ele é Senhor de senhores.
E eles vieram e se prostraram e depositaram dos seus tesouros. Colocaram aos pés de Jesus os seus tesouros. E hoje, no século 21, nesse mundo digital que nós vivemos, de que maneira que nós podemos honrar Jesus? Nós podemos honrar Jesus, em primeiro lugar, querido, com a nossa obediência. Diga comigo, obediência. Quando você obedece a Jesus, você o honra. Quero ouvir um amém. Obediência. Você pode honrar Jesus também, meu irmão, sabe como? Com a tua santidade. Quando você é santo, você honra Jesus. Você pode honrar Jesus também, sabe como? Com o seu trabalho, com o seu serviço na casa de Deus. É o que esse povo maravilhoso está fazendo aqui, ó. E lá atrás, servindo. Sabe como é que você pode honrar Jesus também? Você pode honrar Jesus com o seu testemunho. Porque quando você vive uma vida de testemunho, você prega com as suas ações, você prega com a sua atitude. Amém? E por último, você pode honrar Jesus com a tua boca. Porque se você honra Jesus com a boca, mas também não faz nada disso, irmão, sua honra não vale nada. Porque você só fala, mas não faz. Suas práticas denunciam outra coisa. Outra coisa. E você pode honrar também, querido Jesus, com o seu coração, com a sua disponibilidade para o Senhor, com a sua vida de altar, com a sua vida em Deus. Nós estamos fechando um ano em oração, em adoração a Jesus. Semana que vem nós teremos o nosso culto da virada, maravilhoso. Mas hoje nós estamos celebrando o nascimento de Jesus. Hoje nós estamos mandando um recado para esse mundo. O nosso Senhor vive. O nosso Senhor é real. O nosso Senhor está vivo. O meu Senhor veio me buscar. Ele veio para me dar salvação. Jesus certa vez diz: eu vim para que tenham vida, e vida em abundância.